Eles vieram para jogar por uma bola aí, tentar uma bola parada, um erro nosso. Um erro, uma bola perdida. E o Corinthians superou o Cruzeiro no Mineirão. O São Paulo volta a ser o vice-líder. O Flamengo ganha no último minuto. O Palmeiras respira e põe o Botafogo na lanterna. Hoje tem Fluminense e Atlético. Jô sabe o que precisa fazer. Voltar a ganhar fora de casa. 10 jogos e 10 vitórias. Ninguém para a seleção de vôlei no Mundial. Muito boa tarde para você. Bem-vindo ao Globo Esporte, que começa falando do Cruzeiro. Ontem não deu, né? O líder do Brasileirão perdeu para o Corinthians e a gente começa, então, com os melhores momentos desse jogo para a gente conversar sobre isso daqui a pouquinho. A narração do Kleber Machado. Vem aí a cobrança de falta para o time do Cruzeiro. Bateu o Marquinhos, bola lá dentro. Outra vez o Felipe tira, que pancada do William. Bola perigosíssima, foi embora. Uma pancada, bonito o chute do William. Quem gostou muito do chute, além da torcida do Cruzeiro, foi o Manuel, que levou uma bolada monstruosa. Marquinhos para o Marlone. Agora na velocidade vai correr o William. Fagner conseguiu um desvio parcial. O William dominou, tem a chance de armar a jogada. Marcelo Moreno bateu pro gol. Cássio! Se estica e manda para escanteio o goleiro do Corinthians. E o Cruzeiro já começou a trazer mais gente para cá. Ó. Veio o Marlone, deu um corte do Fagner. Tocou atrás, Marquinhos bateu. Outro foguete que passa perto. Vai para a cobrança de falta o Corinthians, partiu Renato Augusto, que bola perigosa! Passa raspando o travessão e vai embora pela linha de fundo. Olha que bola! O Fábio foi, mas acho que não alcançava não, hein? Lá vem ela para dentro da área, cabeçada forte e firme e por pouco não conseguiu fazer o gol. Vem partindo aí o time do Corinthians com o Petros, boa jogada, jogou na direita, Luciano, limpou bem a marcação, bateu pro gol! Gol! Luciano! Gol do Corinthians! Vem aí Dagoberto, agora é tão grande que o jogo não tá nada decidido e Marcelo Moreno faz ela passar muito perto do gol! E passou muito perto do gol. Tem que sair da área o Lucas, preparando o ângulo para fazer um cruzamento. Jogou de novo a bola para a briga lá dentro da área. O toque de cabeça para fora. E o Dagoberto teve a chance. Foi uma vacilada ali do Luciano. Faz parte, né, do futebol você perder durante a competição. Acho que a gente não é um time invencível. Mas hoje os méritos são do Corinthians, porque eles fizeram um grande jogo, se defenderam bem e souberam aproveitar quando eles estavam com a bola. Então isso prejudicou bastante a gente, que errou muito quando a gente estava com a posse de bola. E tá aqui comigo o Bob Faria pra gente comentar esse jogo. Tudo bem, Bob? Tá, beleza. Beleza? Qual que é o impacto dessa derrota do Cruzeiro na campanha do líder do Brasileirão? Eu acho que se pensar direitinho, se pensar com calma, não tem que ser nenhum impacto. É que a expectativa em torno do Cruzeiro está tão alta que qualquer revés, qualquer tropeço, qualquer resultado diferente de uma vitória convincente acaba sendo um grande problema. E não é. Né? O Cruzeiro continua muito bem, com uma vantagem muito grande à frente. Eu acho que tem um impacto positivo, isso sim, na campanha do Corinthians, né? De confiança do Corinthians, de ter ganhado do líder, de ter feito valer a sua estratégia, de ter aproveitado um erro, né, do Cruzeiro, um raro erro do Cruzeiro ali, um passe errado do Henrique, tentando fazer uma jogada um pouco mais bonita. E aí o Luciano conseguir fazer a jogada e depois o gol saindo. Então eu acho que esse impacto é mais positivo para o Corinthians do que tem que ser um impacto negativo para o Cruzeiro. O Cruzeiro continua no seu caminho muito bom, continuo dizendo que o Cruzeiro será declarado campeão brasileiro antes do final da competição, na minha opinião, por todo o trabalho que vem sendo feito, e tem que seguir em frente, eu acho isso aí, tranquilo. Ó, vamos então assistir uma reportagem do Atlético e daqui a pouquinho você comenta também, viu? Tá. Fluminense e Atlético se enfrentam hoje no Maracanã. No Atlético, a disputa por um lugar no time titular tá esquentando. Maico Suel pedindo bola no último treino antes do jogo contra o Fluminense.
é a vontade de jogar. Está recuperado de uma lesão na coxa esquerda, mas ainda não está pronto para voltar ao time. Guilherme tem volta garantida. Será? Alex Silva vai ser o lateral esquerdo? A gente fez um treino ainda, mas não passou ainda o time certo que vai entrar em campo. Mas ele tem certeza que ele vai colocar um time bom aí para buscar os pontos fora de casa. O que se viu no treino foi só um bate-bola, sem time titular nem time reserva. O Galo vai ter que correr muito para reassumir a 4ª colocação, já que foi superado ontem pelo Grêmio e pelo Corinthians. O adversário de hoje é o Fluminense, 7º colocado. No domingo, enfrenta o São Paulo, que assumiu o 2º lugar. 2 confrontos diretos na luta por posições no alto da tabela de classificação. O campeonato está bem nivelado ali. Qualquer tropeço, você vai para 7º, vai para 8º. Então, às vezes, você não pode se sentir muito confortável por depender só de você mesmo, né? Você tem que correr atrás, fazer os 3 pontos para poder permanecer, porque o campeonato está muito nivelado. Qualquer derrota, qualquer vitória, você acaba avançando ou acaba caindo. Vencer fora de casa não tem sido fácil para o Atlético. Foram só 4 em 13 jogos como visitante. Isso aí a gente, ainda no campeonato, fez poucas vitórias fora de casa, então isso acaba atrapalhando um pouco no nosso objetivo, mas a gente já tem essa total certeza de que a gente tem que voltar a ganhar fora de casa. O Galo vai mesmo precisar de uma turma inspirada hoje à noite. Verdade, desafio hoje à noite, né? O negócio do Atlético é que o Atlético está fazendo um campeonato, está fazendo corrida de bandeja. Sabe como é corrida de bandeja? Já viu corrida de garçom com bandeja? Né? Tem que ficar equilibrando, vai um copo cair, pega, coloca ali e tal. É o que está fazendo o Leverkusen, porque tem problemas de suspensão, tem problemas de convocação, tem problemas de departamento médico, queda de rendimento técnico, ele está sempre consertando alguma coisa. Então o Atlético está fazendo essa corrida e está colado lá em cima. Tem que ganhar do Fluminense, tem que ganhar lá. O Fluminense é um time muito irregular, né, que depende muito do rendimento do Fred, que depende muito do rendimento exclusivamente do ânimo de um jogador. Então eu acho que o Atlético tem tudo para ganhar, se for com espírito forte, se for com espírito vencedor para esse jogo, eu acho que ganha e continua brigando ali entre os 4 na ponta da tabela. Tá certo. Valeu, Bob. Até mais, até a próxima. Daqui a pouquinho você vai ver uma reportagem com o zagueiro que fez um dos gols mais importantes da história do Atlético. Você sabe quem é, né? E o São Paulo ganhou mais uma e voltou a sonhar com o título. O São Paulo jogou no Morumbi e venceu o Atlético Paranaense com um golaço de Maicon. O Grêmio jogou em casa contra o Sport e Alan Ruiz soltou a bomba para fazer o primeiro dos gaúchos. Giuliano lançou o Dudu e o ex-jogador do Cruzeiro mostrou tranquilidade para fechar a conta. Grêmio 2-0. O Palmeiras jogou no Maracanã e venceu o Botafogo pelo placar mínimo. Cruzamento de Valdívia para o 13º gol de Henrique no Brasileirão. Artilheiro ao lado de Marcelo Moreno. O Coritiba tem Alex. Ele cobrou a falta na cabeça de Lucas Claro, que fez o único gol da vitória do Coxa para cima do Criciúma. O Vitória jogou no Barradão contra o Goiás. Bela jogada de Vinícius e gol de Edno para os baianos. Olha o Vinícius de novo, outra assistência que o Edson não desperdiçou, 2-0. O Goiás diminuiu com o Eric, que bateu rasteirinho no canto. Cruzamento de Thiago Real e Bruno Mineiro empatou. Final 2-2. O Flamengo enfrentou o Figueirense em Santa Catarina. João Paulo cruzou na cabeça de Eduardo da Silva e fez 1-0 para o Mengão. Marcão deixou uma zola na cara do gol e o Figueirense chegou ao empate. Nos acréscimos, o goleiro Thiago Volpe fez o que pôde. Mas a defesa deixou Nixon livre para fazer o gol da vitória do Flamengo, 2-1. O Cruzeiro é o líder com 56 pontos. O São Paulo pulou para a 2ª posição, 7 pontos a menos que o líder. O Inter, que joga hoje contra a Chapecoense, tem 47. O Grêmio fecha o G4 com 46. Mesma pontuação do Corinthians, o 5º. O Atlético é o 6º com 43. E o Fluminense, o 7º com 41. O próximo adversário do Cruzeiro abre a outra página. O Flamengo subiu para a 11ª posição com 34 pontos. O Palmeiras agora é o 13º com 31. Zona de rebaixamento.
Chapecoense, Vitória, Criciúma e Botafogo. O assunto agora é o Superclássico das Américas, Brasil e Argentina em Pequim. O jogo é só no sábado, mas já tá difícil respirar. Os dias em Pequim parecem noites, escuros, sombrios. Os índices de poluição andam preocupantes por aqui. O de hoje foi 4 vezes maior que o limite desejável. No campo onde a seleção treinava, cenas nebulosas. É claro que jogador de futebol a gente procura não ficar reclamando muito, porque o nego sempre fala, pô, tá dando desculpa, mas tá bem poluído sim, né? É difícil a garganta ficar seca. Bom, treinar é preciso. E o técnico Dunga, pela primeira vez, pôs um time titular em campo. E uma única mudança em relação aos 2 primeiros jogos no mês passado. A novidade é Elias, que substitui Ramírez, cortado por lesão. Sabe que a oportunidade surgiu, tem que estar preparado sempre. Há também a volta de Davi Luiz, que foi titular contra a Colômbia, mas se machucou e não enfrentou o Equador no segundo jogo de Dunga. Entre os titulares, além do goleiro Jefferson, 5 jogadores nunca fizeram um gol pela seleção. Os laterais Felipe Luiz e Danilo, o zagueiro Miranda, o meio-campo Elias e o centroavante do time, Diego Tardelli. Ele tem 7 jogos pelo Brasil, mas só os 2 últimos como titular. Tem 29 anos e ficou 4 anos sem ser chamado. É uma oportunidade que veio numa hora boa, né, na mudança do futebol, um futebol mais veloz que se encaixa comigo, né? O primeiro gol pela seleção. Isso aí a gente sonha todo dia, né? Sonho meu de infância, desejo isso toda vez que visto essa camisa. E o Robinho? 91 jogos, 21 gols e nenhum contra a Argentina. Se é o que falta... Fazer gol é bom, a Argentina é melhor ainda. E olha, um time brasileiro está participando da pré-temporada do campeonato de basquete mais famoso do mundo. Finge que vai tocar de um lado e faz a cesta do outro. É o Flamengo na NBA, a Liga Profissional Americana de Basquete. Olha o Herman, né, que já jogou no basquetebol profissional dos Estados Unidos. Pré-temporada dos caras e o Flamengo não se intimidou contra o Phoenix Suns, lá nos Estados Unidos. Na terra do basquete, o campeão intercontinental bateu de frente. Arremesso certeiro do Flamengo. O armador Nikola Provítola, por exemplo, fez um duplo-duplo. 13 pontos e 12 assistências. E o veterano Marcelinho Machado, de 39 anos, meteu 16 pontos. Maior pontuador do time carioca. O Flamengo chegou a estar vencendo no fim do terceiro quarto. Mas aí o Phoenix Suns se recuperou e ganhou por 100-88. Derrota normal para o Flamengo, nada de surra, não teve lavada. E a expulsão rubro-negra pela NBA continua. Quarta-feira que vem, o jogo é contra o Orlando Magic. Ainda hoje tem a atuação impecável do Brasil no Mundial de Vôlei e uma reportagem com o zagueiro vitorioso no Cruzeiro e no Atlético. E ainda, os jogadores do Cruzeiro explicam a derrota para o Corinthians. Olha, gente, o jogão entre Cruzeiro e Corinthians teve casa cheia, só que o líder do Brasileirão, apesar de ter feito pressão, dessa vez não deu. O Cruzeiro costuma abocanhar os adversários no Mineirão. Em casa, o melhor mandante do campeonato venceu 11 partidas, empatou uma e só havia perdido uma única vez também. Cordialidade com os visitantes só nesse momento aí antes do jogo. E era a primeira vez do Corinthians no novo Mineirão. Pensa que é fácil encarar o líder empurrado por milhares de braços? É só o visitante bobear que vem a pressão. De primeira com o William. E naquela troca de passes que começa antes do meio-campo, passa de pé em pé até chegar no pé do artilheiro. Parcial, o William dominou, tem a chance de armar a jogada, Marcelo Moreno bateu pro gol, capturou! Se estica e manda para o escanteio o goleiro do Corinthians. O roteiro no Mineirão até parecia indicar que logo sairia um gol do Cruzeiro. O Corinthians é uma grande equipe, mas eu acho que a gente não tem que perder nossa essência. É em busca do gol o tempo todo. Mas a busca sem sucesso deixou a torcida preocupada.
O problema é que o Cruzeiro encontrou pela frente um adversário duro de ser digerido. E uma das cenas mais vistas durante o jogo era essa. O goleiro Fábio de um lado, o campo vazio e do outro. 11 homens atrás da linha da bola e à espera de uma oportunidade para definir a partida. O Corinthians até então só conseguia chegar ao gol do Cruzeiro na bola parada. Fizeram para jogar por uma bola aí, tentar uma bola parada, um erro nosso. E o perigo aumentava. O time paulista foi chegando. E quando o Cruzeiro se enrolou todo no meio de campo, precisa explicar o motivo das caras que fizeram os torcedores e da alegria do Cássio na comemoração com os companheiros. O Corinthians aproveitou a bobeada para deixar o cartão de visitas com o Luciano, 1-0. Luciano! Gol do Corinthians! Foi um vacilo nosso ali, um erro de saída de bola nossa. Falta de atenção nossa mesmo. O Cruzeiro ainda tentou impedir a derrota. Teve uma última chance. Nova bola para a briga lá dentro da área. O toque de cabeça para fora! Mas ficou só nisso aí. O Cruzeiro parou na retranca corintiana. 3 volantes, os jogadores voltavam pelo lado do campo, marcando também. Dificultou muito, a gente sabia disso, tinha que ter paciência, mas paciência e ao mesmo tempo agredir bastante. E foi isso que nós fizemos o tempo todo, ou pelo menos tentamos, e talvez se não chutamos tanto, foi porque o Corinthians não nos deu essa oportunidade. A gente sabe que o Cruzeiro joga muito bem em casa, tem uma força muito grande. Mas eu acho que a gente também tem condição de ganhar fora. O Cruzeiro tem uma longa vantagem, mas não tem nada ganho ainda. E nem com a derrota, o torcedor deixou de acreditar que a quarta estrela está muito próxima. Correr. Eu era o mais rápido da escola. Tudo começa numa brincadeira de criança e termina na pista de atletismo. Quando eu era criança, eu quebrei o telhado da minha casa arremessando uma pedra. Correr, arremessar, saltar. Eu nunca imaginei que uma brincadeira de pular na escola pudesse virar realidade. Troféu Brasil de Atletismo, hora da brincadeira ser levada a sério. Domingo no Esporte Espetacular. Esse cara aqui tá quase sempre tranquilão. E quando entrou para jogar hoje no torneio de Xangai, na China, o tenista suíço Roger Federer já tinha mais um motivo para ficar na boa. Com a eliminação do Rafael Nadal ontem, ele já garantiu a volta ao segundo lugar do ranking mundial, empurrando o espanhol para terceiro. O líder continua sendo o sérvio Novak Djokovic. Com essa tranquilidade toda, o Federer ganhou mais uma. 2-0 no espanhol Roberto Bautista e a classificação para as quartas de final. A seguir tem as meninas do Brasil que ficaram perto da semifinal do Mundial de Vôlei e mais. Leonardo Silva renova o contrato e os laços com Minas Gerais. Mundial Feminino de Vôlei, o Brasil ganhou da China e está bem perto da semifinal. Camila Bright, Dani, pra Sheila. Teve defesa da Wei. Foi o maior rally do Mundial até aqui. Repare no quanto o Brasil pressionou a China. Pular a Sheila líbero. 1 minuto e 11 segundos sem a bola encostar no chão. Esse foi só um exemplo de como a seleção brasileira encarou o jogo de ontem. O time não mediu forças para vencer. O que a gente tinha planejado como estratégia e treinado acabou dando certo, né? Jaque, isso, Jaque, põe no chão. Nem só de vibração vive um bom time. Bloqueio da Thaísa. Ataque e bons saques são ainda mais importantes. 3-0 na melhor partida da seleção no Mundial. Hoje eu acho que foi o melhor jogo que nós fizemos. Se jogar assim, tá ótimo. Numa partida em que o time jogou muito bem, seria difícil achar apenas um destaque.
Mas uma jogadora vem sendo tão constante que é impossível falar de um jogo da seleção brasileira sem falar sobre ela. Nas estatísticas, Jaqueline está entre as melhores jogadoras do Mundial em todos os fundamentos. Atacar nunca foi problema para ela, mas agora ela também defende, bloqueia e assim vem representando bem o que é e o que quer a seleção brasileira. Se até a final eu melhorar mais ainda, eu tenho certeza que essa equipe vai me ajudar, eu vou ajudá-las e a gente vai conseguir o que tanto a gente almeja, que é ser campeão mundial, né? O Leonardo Silva, gente, está machucado, não vai enfrentar o Fluminense, mas você tá vendo aqui, tá rindo à toa, né? Renovou o contrato com o Atlético e tá feliz em Belo Horizonte. Ele é boa praça, bem-humorado. Piadinha sempre. Simpatia em pessoa. Aí, gostei. É carioca da gema, repare só no gingado. Ele também tem um pouquinho do jeito quieto, típico do mineiro. A maneira de viver do mineiro é muito boa em si, porque é bem pacata, bem sincera, bem tranquila. Maneira com a qual Leonardo Silva tem se identificado. Já me peguei falando, uai, até com meu filho mesmo, quando tô dando uma bronquinha assim, eu falando, uai, para com isso. Por que você fez isso? Por que você fez isso, uai? É bem por aí. Mas já aprendi muita coisa, é uma cidade muito boa, muito gostosa de se viver. Já são 6 anos na capital mineira. Desde a época que usava esse bigode, o cabelo também era um pouco maior e o time também era outro. Leonardo Silva chegou a Belo Horizonte para defender o Cruzeiro, onde ficou por 2 anos e quando jogava contra o Galo, o zagueirão fazia gols. Em 2011, depois do fim do contrato com o Cruzeiro, Leonardo Silva assinou com o Atlético. E como poucos jogadores, conseguiu fazer essa transição entre os times rivais sem trazer mágoas dos torcedores cruzeirenses e ainda se tornou um ídolo da torcida atleticana com a conquista da Libertadores. Qual foi o segredo para essa transição? Trabalho, confiança e respeito, acho que as coisas foram acontecendo naturalmente e graças a Deus, aí, como retorno, a gente pôde conquistar um título muito importante. Autor do gol mais importante da história do Atlético, que levou o time à disputa de pênaltis contra o Olímpia num jogo decisivo da Libertadores. O final, todo mundo já sabe. Leonardo Silva se recupera de uma lesão. O zagueiro acabou de renovar o contrato com o Atlético por mais um ano. E não quer mais ir embora daqui. O motivo? O negócio me pegou. Não sei. Claro que é brincadeira, né? O capitão do Atlético, Leonardo Silva, sabe muito bem o motivo por não querer ir embora de BH. Por tudo que eu vivi, por tudo que hoje acontece na minha carreira, eu sou apaixonado por esse clube. É mineirinho já, né? Boa tarde, até amanhã.